bem-vindos a mais um episódio do Profundamente Diálogos do Ser. Hoje vamos explorar a leitura corporal e como é que pode ser uma ferramenta poderosa na prática psicoterapêutica. Para nos falar sobre o assunto, tenho comigo Maria Del Mar, com mais de 30 anos de experiência na área de saúde mental, psicóloga, psicoterapêutica somática e fundadora da Mentara. Olá Maria, obrigada por estarmos aqui neste episódio. Eu vou começar por perguntar o que é que significa dizermos o nosso corpo fala. Um prazer estar aqui, Inês, obrigada por estares aí. Bom, o nosso corpo fala porque de alguma forma é o corpo que traduz tudo aquilo que nós somos. É aquele que abraça, é aquele que quando está com tristeza e com ansiedade chora, tem dor, tem um nó na garganta, tem um nó no estômago. Nada daquilo que nos acontece deixa de existir e se expressar no corpo. E por isso, quando nós falamos do que o corpo fala, nós estamos a falar de que todo o tempo, através das hormonas, sensações, carga, descarga, mais energia, menos energia, se expressa também na parte física, na parte material. E é muito importante que nós podamos incluir este elemento de observação e de contacto e de também cuidado na saúde integral e, neste caso, na nossa área, porque tem imensa informação que nos pode chegar e que complementa e aprofunda aquilo que nós queremos, que é chegar mais profundamente ao outro, ajudar a pulsar melhor. Portanto, é uma área enormíssima, mas sem dúvida o corpo o tempo todo está a falar daquilo que está a sentir, a encaixar, a não encaixar, a digerir, a não digerir, o tempo todo. E essa linguagem do corpo não é só nas emoções, também se reflete em gestos físicos? Sim. Sim, essa linguagem é muito variada. Essa linguagem podem ser gestos, como os que tenho agora, que são também próprios da minha cultura, uma cultura mais latina, que se gesticula mais. É uma forma também de colocar os olhos, de não olhar, de olhar. É uma forma de fechar a boca, é uma forma de sorrir, é uma forma de caminhar. É uma forma de ficarmos fechadas com medo, de ficarmos disponíveis para algo mais confrontativo. Os microgestos, os macrogestos, sinais muito evidentes, sinais mais micro, tudo isso é uma coreografia que eu faço em que é única em cada pessoa. Tu tens a tua, tens uma forma de dizer que sim com a cabeça, uma forma de sentar-te, uma forma de partilhar quando estás contente, quando estás triste. São gestos previsíveis que têm um estereotipo e que podem ir mudando ao longo da vida conforme eu vou ficando mais para dentro ou mais para fora e mais seguro, mas estes gestos, estas formas de contacto, este tom de pele, este tom de voz, tudo isso são variadíssimas sinais, fala muito da personalidade e fala muito de como é que estou no mundo. E como é que esses gestos depois se aplicam à prática da psicoterapia? O psicoterapeuta somático, o psicoterapeuta que inclui o corpo, não é um terapeuta que trabalha com o corpo, é um terapeuta que trabalha também com o corpo. Tem um treino muito específico de muitos anos em que abordamos processos mentais, associação, análises, memória, forma de expressão verbal também, cognição, mas o corpo vai a confirmar, vai nos ajudar a não confirmar também se aquilo que está a dizer entre a expressão condiz com aquilo que nós estamos também a receber. Por isso, o treinamento de um psicoterapeuta corporal faz com que sua visão, sua audição, até o seu cheiro, tudo, nos dê informação extra para além do que a pessoa diz, e como diz, com que corpo que diz, se perante certos temas a pessoa se afunda no sofá, se fica mais atento, se fica com o queixo mais levantado, menos, se tem uma dicção muito rápida, se começam a respirar de uma forma totalmente diferente. Foi através até mesmo da respiração, da forma como nós respiramos, com mais carga, com mais expiração e mais descargados, cortando a respiração. Foi através da observação da forma como respiramos que pouco a pouco o Wilhelm Reich, o criador mesmo, ou de alguma forma o mentor desta área da psicoterapia corporal, desenvolveu uma forma de observar em que esses sinais de contacto nos dão muita informação e muitas vezes até um veículo de contacto com o outro, porque nos ajudam a perceber quando a pessoa está segura para um contacto, que pode ser físico,
pode ser introduzir uma frase. Quando a pessoa está dizendo não pode, isto é perigoso, e coloca uma fronteira em que o corpo fica mais fechado e talvez nos indica que estamos tocando um assunto muito delicado. Então é um treino de habilidades que nós temos na clínica para nós percebermos como é que nos chega a informação sobre que veículo, de que forma o outro expressa o que sente, o que lhe dá medo, o que lhe dá alegria, onde se sente mais confortável, e isso nos vai ajudando também a criar formas de contacto e avançar na terapêutica para podermos levar a uma pulsação melhor, a uma vitalidade melhor, além de que há outras muitas linguagens do corpo, para além da forma, que é o corpo orgânico. A forma como adoecemos, a forma como ficamos doentes, a forma como nos curamos, a forma como dormimos, a forma como escolhemos até mesmo a nossa roupa diariamente. O corpo o tempo todo nos está a dizer quanto de confortável e desconfortável se sente, e isso nos dá informações sobre o sistema reptiliano, quanto seguros estamos e não, instintivo, quando estamos em contato com as emoções, o cérebro límbico, e quando estamos em contato com algo mais criativo, com algo mais mental. Portanto, a quantidade de elementos, de sinais que nós podemos ter com uma pessoa quando estamos em diálogo, e muito mais quando estamos na clínica, em que a pessoa vem a trabalhar a sua vulnerabilidade e vem a ter contacto com a parte que precisa ajuda e que vem muito mais disponível, ou pelo menos tenta estar disponível, para tocar outras dimensões do seu ser. Então, o corpo, para mim, foi uma grande descoberta, trabalhar também com o corpo. Eu era muito mental. E a descoberta do próprio abraço, as qualidades, as diferenças de estar perto e longe, como é que os corpos se afetam, que vemos a toda hora. A toda hora vemos que os corpos estão falando conosco. A forma como nos movemos, como estamos em casa, como um sítio nos afeta e não queremos estar, quando queremos ir embora. Portanto, isto é um tema enormíssimo, mas sem dúvida para nós aqui hoje o principal é, de fato, o corpo fala, e fala de diferentes formas, algumas visíveis, outras não tão visíveis, mas que afetam ao corpo do outro também. Tanto que até mesmo o próprio corpo do terapeuta, eu costumo dizer que até é a ferramenta mais poderosa da clínica, porque o seu corpo que está sendo afetado também dá informação sobre o seu próprio estado e como pode regular, e o corpo do outro. Certo, isto é um tema que nunca vai parar de ser desenvolvido. Vai ter sempre um campo a desbravar. Sim, porque tem muitas dimensões, que não é só a forma, nem aquilo que é evidente, sino também aquilo que não é evidente, aquilo que está escondido, aquilo que está sendo muito protegido ou excessivamente exposto, e depois toda a linguagem orgânica, hormonal, sensorial, do sistema nervoso, que é o grande jornal informativo do nosso estado interno, que comunica com o externo, o nosso sistema imunológico. Portanto, o corpo todo o tempo está a falar connosco. Sim, e eu agora estava aqui a pensar, surgiu uma questão. Em contexto de consulta, o terapeuta está a ouvir a pessoa e ao mesmo tempo tem que estar atento a esses gestos, a essas expressões. Como é que ele consegue estar com a cabeça nos dois sítios? Nós acostumamos a falar muito de quanto é importante estamos em dupla presença, em tripla presença, são conceitos muito importantes para nós, na capacidade que a pessoa consoante também vai tendo um processo de desenvolvimento, na formação, além do estudo e da prática, porque é uma formação muito teórico-vivencial, em que se tem experiências vivenciais desde o início, como terapeuta, cliente, ao próprio conceito e perspectiva de observar o nosso próprio corpo e perceber como é que também me tenho construído, a própria desenvolvimento do terapeuta, essa atenção enquanto eu estou a cuidar do outro, mas em mim próprio, e ao mesmo tempo ter a atenção a como estou a provocar uma reação no outro, ou o outro como vem, e estar a observar-me a mim para não ter interferências, e estar a cuidar de como respiro, o que é que me está a afetar, como é que estou dialogando comigo mesmo. São treinos que levam o seu tempo, como é que me observo enquanto isso me está a afetar, para que não tenhamos interferências, ou as menores possíveis, ou usar as interferências como informação. E como é que estou afetando o outro, que seria a segunda presença. Estar comigo, me observar, tentar me regular, perceber o que é que me está acontecendo, como me afeta essa pessoa e esse lugar,
e o outro, como é que estou afetando o outro e qual é a informação que me chega, como me olha, como dialoga, como faz silêncios. E ao princípio parece, meu Deus, estou para dentro, para fora. Me lembro ao princípio os alunos e às vezes pacientes, quando se les ajuda também a estar nisso, e na vida, que é muito útil. Então, se estou olhando para o outro, não estou olhando para mim. Se estou olhando para mim, parece que é uma questão de mudança de perspectiva e de treino de habilidades, porque a nossa mente e o nosso self tem uma capacidade enorme. E quando é como treinar uma habilidade. Quando nós treinamos a habilidade de ter uma sintonia, uma capacidade de observação e de afetar-nos com coragem, com vontade, que isso seja desafiador para ter uma experiência mais completa, nós temos um contato muito mais profundo com o outro e com o coração. E até mesmo com as hormonas que lançamos, oxitocina e outras, que fazem com que esse lugar seja mais seguro, que é o ponto de partida mais importante, que o ambiente seja suficientemente seguro para que o corpo e o organismo não se sintam em estresse, em medo, e possa então abrir para lugares mais profundos. Portanto, na clínica é fundamental o terapeuta se observar, cuidar-se, tentar autorregular-se para poder corregular ao outro, ajudar a que o outro também sinta que esse estado é um convite, e a partir daí corpo, a mente, as emoções, tudo junto terá, ou queremos que tenha, uma coreografia o melhor possível. Será às vezes rock, será às vezes algo mais radical, algo mais difícil, mas é assim que o ser humano é. Portanto, essa atenção, essa mudança de perspectiva, esse treino de habilidades é algo que se aprende a desenvolver e que é fabuloso. É muitíssimo mais completo fazer, porque o corpo está lá. Eu não deixo o corpo em casa quando vou à clínica. Eu não deixo o meu fígado em casa quando vou trabalhar a minha mente com alguém. Está comigo, portanto tenho que incluir as minhas sensações, os meus movimentos, a minha linguagem, para que eu possa observar e observar ao outro e lhe ajudar a que pulse melhor. Esse é um dos desafios para os psicoterapeutas trabalharem, portanto, é com o tempo que chegam lá. E numa primeira consulta, por exemplo, com um paciente, existe algum padrão de gestos ou de expressões ou de expressões, sim, de falar, que eles consigam fazer um diagnóstico da pessoa? Sim, um terapeuta já com alguma experiência, em muito pouco tempo, de alguma forma, a rasgos gerais, percebe que tipo de perfil ou que tipo de tendência a pessoa tem. Porque há tendências muito mentais, que têm um corpo mais determinado, olham de uma determinada forma, lhes custa mais olhar aos olhos, respiram de uma forma mais silenciosa, por exemplo, se sentam no sofá ou na cadeira de uma forma também particular. As pessoas muito mais emocionais olham de outra forma, se aproximam muito mais, a queixa e a forma de falar é muito mais intensa, a respiração é muito mais sonora, por exemplo. Há coisas assim, coreografias de forma de corpo, a forma de sentar, de olhar, de partilhar, até mesmo de estar na sala de espera, até mesmo de caminhar à sala, a forma de caminhar, que nos dá muita informação sobre aquilo que é mais evidente a nível de personalidade, a nível de estrutura ou de funções do caráter, se queremos lhe chamar assim, ou tendências, e que nos ajuda a perceber sobretudo que não fazer. É as coisas mais importantes que a gente aprende, é que não fazer, para termos prudência e criar, sobretudo, a base, que é criar um espaço de segurança em que outros cheguem a essa sala com esse terapeuta, psicoterapeuta, e diga, ok, estou a chegar a um sítio que não é perigoso. E isso acontece nos primeiros minutos. Habitualmente acontece nos primeiros minutos. É o que depois vai ampliando, mas é uma coisa até muito reptiliana, às vezes inconsciente. Se eu tenho medo, na neurocepção, é uma informação que depois, claro que se pode ir ampliando e cuidando, mas para se sentir seguro ou não é muito rápido, e para o terapeuta, se tem alguma experiência com a forma de estar, com a forma de dialogar, como se coloca o problema ou o pedido, traz muita informação sobre os aspectos mais óbvios e de personalidade, de máscara da pessoa. E claro que depois se pode aprofundar muito mais, mas o corpo traz imensa informação. O que chama mais a atenção? É um gesto? É uma expressão facial? É uma expressão verbal? O que é que chama mais a atenção para o
É um conjunto de tudo isso, não é? Mas a forma como se coloca o corpo e vai andando, digamos, ou vai se movimentando ou não movimentando, congelamento ou muita expressão durante esses primeiros minutos, durante essa primeira sessão, esse container, essa forma que dá essa fronteira a esse corpo que se expressa, me vai dando muita informação. Portanto, não poderia dizer que é mais importante o gesto do que o corpo a fala, porque há pessoas que gesticulam muito pouco e que já me indica que são mais mentais, por exemplo, e há pessoas que gesticulam muito e já também me indica que estão mais em contato com a expressão e com a emoção. Portanto, eu de alguma forma preciso perceber que a forma de expressão, o calor, a intensidade, todos esses reguladores me dão muita informação da pessoa. Portanto, não te poderia dizer que é um gesto que é de todos, não, porque há pessoas que não têm gestos praticamente, têm microgestos. Para uma pessoa muito mental, um gesto, um sorriso, é equivalente a uma pessoa muito emocional uma gargalhada. Isso não quer dizer que seja mais ou menos alegre, é uma coisa muito interna. Há quem sente muito mais dentro e há quem coloca muito fora, mas a intensidade do sentir humano não se mede pela forma como se expressa, é pela forma como tem impacto interiormente. E não todo mundo tem o mesmo canal de colocá-lo público. Portanto, tudo isso é toda uma área, não é? A Mar falou em microgestos, o que é que são? Microgestos são, por exemplo, a pupila de repente dilatar perante algo que assusta muito a pessoa, mas que o corpo não muda. É microgestos que me dá, se o terapeuta está atento, me dá a entender que a pessoa tomou contato com algo muito difícil e que ficou num estado muito profundo, mas que por fora não tem perfil, não é a sua coisa, não está nesse momento capacitado, pode ser, mas tomou contato com algo muito, muito difícil. Isso, por exemplo, seria um microgesto, um microsinal. Às vezes um fechar a boca com muita força enquanto o resto do corpo não se mexe também. Outras vezes é um tique nervoso, ou um coçar-se constantemente, ou um olho que treme. Há microgestos que são só de uma parte do corpo que indicam muito, sobretudo se a pessoa não acostuma a ter. Portanto, depende de caso para caso, mas digamos que eu costumo dizer aos meus alunos que os nossos olhos na clínica, eles viram amplificados, eles são telescópios. As orelhas viram parabólicas. E não porque isto seja mau, é porque é uma forma de olhar com uma atenção, sem tensão, uma atenção para querer conhecer a outro mais e sobretudo para dizer, eu estou aqui, tudo que tem a ver contigo me interessa e tudo isso que me estás a mostrar me ajuda a poder ajudar-te melhor. Não há crítica, não há mau e bom, há um ser que se expressa da forma como tem encontrado viável, é chegado a este ponto, se expressar na vida. Que interessante. E como é que os terapeutas podem aprimorar essa capacidade ter esse olho ampliado? Como é que eles o podem fazer? É como nós estamos tentando fazer, muito estudo, muita prática, muita terapia também individual e grupal, muito trabalho com os colegas. Nós temos uma parte teórica e uma parte vivencial, em todas as aulas. E muito importante a continuidade disso no seu próprio processo, seja na prática individual, com eles enquanto também clientes, pacientes dos seus outros colegas, que são também psicoterapeutas. Portanto, imprescindível não é só estudo livro, isso é importantíssimo, mas aqui temos que colocá-lo também que experiência no próprio corpo do terapeuta. Tanto que todos os nossos alunos que chegam até o final da formação, eles dizem, há um antes e há um depois. Há um antes e uma visão de a vida do meu corpo e do outro, e agora um depois. A sensibilidade, o contacto, a forma de olhar inclusive aos meus amigos, a família mudou, porque agora me dou conta de outras coisas. E no diálogo se nota perfeitamente, não é? Sim, qualquer terapeuta é capaz de o fazer, portanto, ter esse olho ampliado, basta estudo, foco, determinação, muito trabalho. E, Mar, o que é que podemos esperar para o curso de março de leitura corporal? Bom,
Não é uma área fácil. Bom, reconheço que mesmo que qualquer pessoa pode ter acesso, mas não será qualquer pessoa provavelmente que vai ter essa habilidade, se ganha o tempo, e também há pessoas que são mais dotadas do que outras, não é? Então aqui é preciso existir uma predisposição para o fazer. Primeiro de tudo é que existir muita vocação, não é? Depois da vocação, uma percepção, um trabalho pessoal muito sério, porque não se pode dar o que não se tem, e é importante que a pessoa que se queira dedicar a esta área tenha uma humildade suficiente para se perceber que vai ser primeiro o seu próprio corpo que lhe vai ajudar a perceber o corpo do outro, não é? E é nesse curso que nós vamos fazer, nesse mini curso, tem por objetivo não é que a pessoa fique experiente e especialista em corpo, sobretudo se nunca o fez até agora, porque é preciso muito mais, mas sim, sobretudo, ter atenção aos perigos de fazê-lo de uma forma desadequada, que sinais tem que ter mais em conta, quais são as tipologias e os corpos perante certas queixas, traumas, neuroses que nós temos, que vai dar uma ampliação enorme acerca de observar o ser humano e introduzir na clínica aquelas pessoas que já querem, estão despertos para introduzir na clínica essas ferramentas e aprofundar. E isso nos vai abrir as portas para esse aprofundar tão importante, para revisitar também o meu próprio corpo, porque vai ser um curso também teórico-vivencial, e é nessa observação com os novos avanços que há, também orgânicos, como é que nós podemos criar campos em que até mesmo o próprio corpo do terapeuta cria esses estados conscientes, desse estado mais seguro, em que não só a forma, os exercícios que se podem fazer, vamos dar muitos exercícios para nós podermos observar essa carga, descarga, essa tensão, não tensão que o corpo tem, mas também como é que estamos afetando também a parte interna do corpo, a parte orgânica, esta ponte que é entre o sistema nervoso central, entre o sistema endócrino e entre o sistema imunológico, que é tão importante, porque tudo se está afetando. Portanto, saber que quando estamos afetando o outro, estamos afetando também a sua mente, a sua psique, estamos afetando a sua parte emocional e sua fisiologia, o tempo todo. Certeza que vai correr muito bem, vai ser um sucesso. Obrigada, mano, por esta conversa. Muito obrigada, Inês, e esperamos que podamos ajudar a mais pessoas a aprofundar nestes temas tão importantes, e lá continuaremos este aprofundamento em março. Obrigada. Obrigada. Terminamos mais um episódio do Profundamente Diálogos do Ser, mas este tema não acaba por aqui. Já sabem que nos dias 18, 19 e 20 de março vai existir um mini curso de leitura corporal com a Maria Del Mar. Portanto, inscrevam-se e podem consultar todas as informações em mentara.eu. Até o próximo episódio.